Tá interessante essa briga entre o PT e a Justiça Eleitoral. Começou com o PT sendo multado por não cumprir cotas para mulheres em 23 milhões. Só para lembrar, o partido de Bolsonaro fora multado em 22 milhões. Pelo mesmo critério, deveriam multar o PT em 13 milhões, né? Pois é. Mas, enfim. E a Gleisi reagiu, dizendo que não devia existir justiça eleitoral, que o único lugar no mundo que tem justiça eleitoral é o Brasil, o que é um absurdo. Aí Alexandre de Moraes, que foi presidente da Justiça Eleitoral, reagiu dizendo que são afirmações errôneas e falsas. Aí Lula deve ter ligado para a Gleisi: ô Gleisi, para, a gente não pode brigar com a Justiça Eleitoral. Aí ela disse que foi mal interpretada, mas o Zeca Dirceu confirmou. Leal ao pai dele, o pai dele também pensa assim. Zeca Dirceu é o líder do PT. Disse que a Justiça Eleitoral é passível, sim, de crítica. A mesma coisa que disse Bolsonaro, foi punido por isso. Bolsonaro, naquela reunião com os embaixadores no Palácio Alvorada, fez críticas à Justiça Eleitoral, falando sobre a falta de segurança das urnas e das apurações. E ficou inelegível por isso. Agora mesmo o TSE não aceitou o embargo de declaração de Bolsonaro e ele continua inelegível. É interessante isso. Bom, agora Bolsonaro não fica mais com as restrições de candidato. Ele fica livre para ser uma liderança nacional que vai indicar candidatos, vai eleger candidatos, talvez tenha mais poder, possa exercer mais amplamente o seu poder. Ele tem sido ora beneficiado, ora prejudicado por eventos exteriores a ele, né? A facada o beneficiou, embora quase o tenha matado, mas a facada ajudou a elegê-lo. Ao mesmo tempo em que as armas de Jefferson e de Zambelli ajudaram a prejudicá-lo na eleição, né? Naqueles episódios de véspera de eleição. E agora essa decisão da Justiça Eleitoral parece que o beneficia como líder de uma direita conservadora, liberal, que estava dormida e foi acordada por ele, né? E que agora não vai dormir mais. Mas tem um líder que está livre das amarras de candidato, por imposição da lei. Eu vou falar sobre um julgamento que deu 10-0 agora no Supremo. O PSL entrou com um pedido de revisão do julgamento que condenou Dilma e a deixou livre da inelegibilidade prevista na Constituição. Deu 10-0. Todo mundo seguiu Rosa Weber, que foi a relatora, está se despedindo, né? Essa semana ela sai da presidência do Supremo, entra o Barroso. Mas ela disse que não dá para alterar o rito do Senado. É inalterável. Eu acho que isso é um bom... Aí deu 10-0, é um bom recado para Pacheco. Pacheco, olha, o Supremo está dizendo que não se mete em decisões do Senado. Aproveite e deixe de sentar em cima desses pedidos aí que estão dormindo na sua cadeira. Mas, enfim, voltemos ao julgamento. Perdeu a oportunidade. Eu sei que não quis mexer com isso. Alguns vão dizer assim, não, mas só restava mais um ano. Vão dizer o quê? Não, olha, foi indevido porque o parágrafo único do artigo 52 da Constituição diz que o presidente condenado fica afastado do serviço público, de cargo público, de qualquer coisa pública por 8 anos. E rasgaram isso. Não fizeram isso com a Dilma. Foi rasgada a Constituição pela primeira vez. Abriu a porteira. Aí passou a boiada toda depois, foi uma rasgação contínua de páginas da Constituição, de direitos fundamentais da Constituição. Bom, mas aí podiam dizer isso. Não, a Dilma fica inelegível de 8 anos a contar daquele dia. Só resta mais um ano, não tem problema. E não vai ter problema para ela, porque afinal ela já é presidente do Banco do BRICS, está lá em Xangai. E de mais a mais, o eleitor mineiro tratou de puni-la. Ela ficou em 4º lugar, né? Só que elegeram o Rodrigo Pacheco, que está lá quase paralisado. Mas, enfim, foi uma oportunidade que o Supremo perdeu de corrigir a primeira rasgada na Constituição, mas tinha que manter o espírito de corpo em relação a Lewandowski, que já está aposentado, mas foi ele que presidiu aquela sessão como presidente do Supremo. E a honra e o nome do Supremo estavam em jogo lá. Estão em jogo até hoje. Porque isso é inesquecível, que não cumpriram a Constituição no julgamento do Senado. Só que não cumpriram com o apoio de 40 e tantos senadores, porque 60 votaram pela condenação de Dilma. E parece que quando chegou a discussão se ela fica inelegível ou não, aí deu pouquinho mais da metade. E eu não sei como é que conseguiram resolver essa história aí dos 3/5, né? Não, eram 2/3.
Mas, enfim, o Supremo perdeu mais uma oportunidade. De Brasília, Alexandre Garcia.